Vamos lá, irmãos. Carta aos Efésios, capítulo 5. Capítulo 5, verso 3 e 4, né? Semana passada a gente não teve, mas essa semana a gente está continuando os versos aqui do capítulo 5, né? Já vimos o verso 1 e 2, hoje nós vamos ver o verso 3 e 4 somente. Diz assim a palavra do Senhor: mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graça. Somente até aí, que o Espírito Santo possa nos guiar nesta pregação. Irmãos, então, como eu disse, na semana retrasada nós caminhamos no verso 1 e 2 e hoje nós vamos estar caminhando nesses versos aqui, o 3 e o 4, né? Nós vimos como Paulo, ele nos exorta com ordens positivas, né, e negativas, né? Agora ele vai nos exortar com ordens negativas, daquilo que você não pode fazer, né? Aquilo que você não deve fazer, que é proibido na lei de Deus, né? E ele faz aqui um contraste, uma espécie de jogo de palavras, né, irmãos? E a gente vamos ver essas ordens negativas de Paulo até o verso 6. Ele vai falar, né? No verso 5, ó, ele começa também a falar sobre o que não pode, e o verso 6 ele encerra com essas ordens do que não se deve fazer, né? O apóstolo, irmãos, afirma que os cristãos não devem ter em sua vida espaço algum para a prática do mal, entende? Ele vai falar que não há espaço, nenhuma brecha, nenhuma fresta sequer para que a gente pratique o mal. Isso é inconcebível para um cristão, certo? É inconcebível. Então, ele alerta, primeiramente, aí no verso 3, ele vai alertar a conduta de um cristão, de como um cristão deve se conduzir. E no verso 4, ele vai falar do como o cristão deve falar, a fala do cristão, a fala mesmo, né? O falar do cristão, né? Como é que deve ser a boca de um cristão, né? E Paulo, irmãos, ele é minucioso nessa questão. Por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios 4:17, ele vai dizer, né? E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, né? Você não deve andar mais como andam os ímpios, né? Quando nós éramos ímpios, fazíamos coisas de ímpio. Agora somos crentes. O que devemos fazer? Coisas de crente, né? Coisas de crente. Andar, irmão, como pecadores não regenerados é o oposto de andar em amor, como eu falei na semana retrasada, né? O verso 2 vai falar aqui: e andei em amor, é o oposto, né? Esse andar fora de Cristo é o oposto de não andar em amor, de andar em amor, né? Depois dele apresentar esses detalhes do amor, né, que é visto na morte de Cristo, na morte sacrificial de Cristo, agora Paulo vai apresentar os detalhes da conduta contrária ao amor, daquilo que é contrário a andar como Cristo, ou seja, contrário a Cristo, ao próprio Cristo, né? Então o verso 3 começa aí falando, né, mas a fornicação e toda a impureza ou a avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Então, irmão, o apóstolo, ele pega pesado aqui, né? Fala, ó, não seja fornicador, impuro ou avarento. Não seja essas coisas, né?
E ele não poderia ser diferente disso, porque o que está acontecendo hoje? Muitos ditos evangélicos aí, crentes, eles estão se enrendando, irmãos, na porneia. O que é porneia? Prostituição, fornicação, que é essa palavrinha aqui. Fornicação no grego é porneia, que quer dizer que quer dizer toda a prática impura, né? Toda a prática sexual impura, certo? Nós temos uma visão de Paulo, e queria que os irmãos abrissem lá em 1 Tessalonicenses. Paulo vai dizer, 1 Tessalonicenses 5, Paulo vai dizer que devemos nos afastar da aparência do mal, né? Esse verso, ele vai falar isso aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5, 22. 5, 22. Né? Ele vai dizer aqui, abstendo-vos de toda a aparência do mal. O que é? Se apartando de toda a aparência do mal. Que toda a aparência é essa? Toda a aparência. Tudo que é ruim, tudo que é pecado, né? Essa visão, irmão, ela enfatiza a importância de evitar qualquer tipo de comportamento ou situação que possa ser interpretado como pecaminoso. Às vezes, uma simples gíria que sai da sua boca é pecado, dependendo do que você fale, né? Do contexto onde está isso. Então, essa conduta, ela não condiz, né? Que ele vai falar ali lá no verso 3, que ela não convém aos santos, né? A sua conduta deve ser íntegra e justa. Ou seja, essa fornicação que Paulo vai falar aqui, né? Essa fornicação, ela não se nomeie no meio de nós, né? Esse pecado, né, de ser impuro aos olhos de Deus, né? Que quer dizer, e ele vai falar aqui, né? Mas a fornicação e toda a impureza, né? Que ele está no mesmo sentido de prostituição, né? Toda a impureza sexual, né? Exemplo, irmão, o homossexualismo, isso é impureza sexual. Não sei se os irmãos sabem o que é zoofilia. Zoofilia é a prática de sexo com animal. Ou zoorastia, são dois nomes que eles dão, né? E essa prática é condenável, né? Isso é pecado, né? A prostituição em si, né? O sexo, a não ser dentro do casamento, fora do casamento, né? Quando você ainda não é casado, você fazer sexo, isso é fornicação, isso é prostituição. Ou seja, o sexo só é permitido dentro do casamento, homem e mulher, né? Os solteiros não podem, né? E os casados, quando fazem fora, é adultério, né? Quando fazem fora, sem ser com a sua esposa ou com o seu esposo, é adultério, é prostituição, é fornicação, é adultério, né? A gente já viu isso lá em Mateus 5,32, vai falar, mocheia, adultério, e porneia, fornicação, né? Depois vocês veem lá Mateus 5,32, está falando sobre o casamento ali, né? Então, essas coisas, isso se declara aos olhos de Deus como impureza sexual, sexo impuro. O que é o sexo puro? É o sexo que é feito somente dentro do casamento. Esse é o sexo puro, né? Então, irmão, vamos ver uma lista agora que vai definir bem o que o apóstolo quer nos mostrar. Vamos lá em Gálatas. Gálatas 5, verso 19 ao 21. Gálatas 5, versos 19 a 21.
Diz assim a palavra do Senhor: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, adultério, fornicação, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você vê, irmãos, a lista é grande e ele fala, e coisas semelhantes a esta. Então, esse negócio, não, é só um errozinho. Não, meu irmão, é pecado. Aquilo que você pensa que é um erro, que é um pecado e é abominável aos olhos de Deus. Então, esses que cometem essas coisas, né, não herdarão o reino de... Olha que coisa... Aí tu fala assim, né? Aí vai falar, mas o pastor é rígido. Não sou eu, não. É a palavra. Não sou eu, irmão. Eu sou até flexível. Às vezes eu sou molenga, entende? Mas a palavra, ela não nos deixa. Tu tá indo para cá, ela faz assim, volta. Aqui, irmão, o caminho é reto. A cana de medir, né? Cano é isso, cana de medir, é reta, ela não tem curva. E aí a gente olha para esses textos e fala, caramba, mas irmãos, se você não falar essas coisas, parece que isso é normal, não é? O mundo, o que tem você se irar? O que tem você adulterar? O que tem homem com homem, mulher com mulher? O que tem demais? Nada demais. Ele nasceu assim, né? Síndrome de Gabriela que fala, né? Entendeu? E aí, eu sou assim? Não, você não é assim não, meu irmão. Deus não te fez assim não. Deus te fez homem, Deus te fez mulher. Qualquer coisa que parte disso é abominação. Deus te fez de uma forma que você tinha que servi-lo de forma justa e íntegra, mas não, você quer se servir a Deus, não digo aqui por vocês, tá, irmão, mas outras pessoas querem servir a Deus tendo inimizade com outras, contenda dentro da própria igreja. Tem facções às vezes, aqui a gente não tem nem como ter isso, né? São um povo pequeno, mas em igreja grande, facções de grupinhos, o ministério de não sei o que, está contra não sei o que, pelo amor de Deus, irmão. Inveja, até glutonaria, o ato de comer muito, né? Glutonaria é isso, o ato de comer, é a gulodice, isso é pecado, né? Isso é pecado, e a gente vê tantos aí, né? Enfim. Então, irmão, Paulo, ele vem nos alertando nas suas cartas sobre essa conduta de práticas do mal, né? Ele vem alertando, não faça isso, sai fora disso, fique longe daquilo, se aparta daquele que não quer obedecer, se aparta daquele que está com outro evangelho. Paulo vem alertando. Vamos dar um pulinho. Colossenses, capítulo 3. Olha o que Colossenses vai falar. Colossenses 3, versos 5 e 6. É outro alerta, né? Colossenses 3, versos 5 e 6. Diz o seguinte: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, né? Quem é os vossos membros? O nosso corpo, né? A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Quem tem essas coisas, mais aquela lista de Gálatas e mais o que ele está falando ali em Efésios, quem tem essas coisas? São os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São os filhos de Belial, os filhos do diabo. Os filhos do diabo são os filhos da desobediência. E a ira de Deus está sobre eles. Esses não entrarão, né? Gálatas vai falar o quê? Que não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Então, a Bíblia nos mostra claramente, ó, se afaste dessas coisas. Não brinque. Não, eu vou lá, mas eu vou me controlar, né? Deixa eu passar perto do pecado aqui. Não faça isso, não. Pode ser que o pecado seja mais forte e te puxe e já era, filho. Pecou, já era. Em Romanos 8:13, a gente vai ver Paulo falando, não de lista de pecados, mas ele vai falando que a carne, né? A carne, ó. Romanos 8:13, ele vai falar sobre a nossa carne, ó. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, ó. É um alerta, irmão. Se você viver segundo o pecado, qual é o salário do pecado? Que a gente, né? Romanos 6 vai falar. É a morte. Mas aí ele dá o remédio, aqui o remédio, o antídoto, né? Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se você pelo Espírito, que Espírito é esse? O Espírito Santo. Não é o seu Espírito, não. Senão vira força sua, obra sua, não. É o Espírito Santo de Deus. Se pelo Espírito, pela misericórdia de Deus, né? A obra da carne for mortificada, viveremos, né? Mortificardes as obras do corpo pelo Espírito, né? Que obras são essas, irmão? A lascívia, a fornicação, a prostituição, o adultério, a inveja, aquela lista enorme lá e coisas semelhantes a essa. Então, nós vemos um alerta muito grande, né, nas cartas de Paulo, falando sobre essa situação, a gente se apartar da fornicação e de toda, volta lá para Efésios, e de toda a impureza, né? Essa impureza é de toda, né? Tanto sexual quanto espiritual, irmão. Presta atenção. Existe algo que às vezes a gente não faz, mas a gente não pratica, mas a gente pensa. E aí quando cai aqui, é danoso isso, porque Tiago vai falar que quando você já pensou, a próxima etapa é o praticar. Aí é o uso externo dos nossos membros, né? Mas não, você tem que mortificar aqui. Caiu aqui, mortifica, né? Alguém diz, né, que você não pode deixar o passarinho fazer ninho sobre a sua cabeça. Fez ninho, já era. Vai criar uma raiz e você vai praticar aquilo que não presta. Então, nós temos que estar o quê? Vigilantes quanto a isto. O vento ajuda, mas atrapalha. Está muito quente aqui hoje. Então, irmão, ele vai falar aqui, ó. Mas a fornicação, né? Sai fora, e toda a impureza, né? Tudo que é impuro, sai fora também. E a avareza, né? Ou a avareza, né? Aqui, irmão, a avareza nesse contexto é a prática de apego às coisas que há neste mundo. É o apego daquilo que o mundo nos oferece. Perfumes bons, carros bons. Às vezes você é apegado a uma coisa material sua. Eu não vendo aquela casa de jeito nenhum, só depois da minha morte. Olha, às vezes tu tá precisando do din-din, né, para fazer não vendo, só por cima do meu cadáver. Isso é apego.
Ah, eu não me desfaço disso. Isso é apego, irmão. A gente não vai levar nada dessa vida. Nada. A ferrugem e o ladrão vai usurpar isso aqui tudo. Então, o que Paulo está falando aqui? Que essa avareza é o apego às coisas desse mundo. Irmão, vai em Tiago 4. Tiago 4 é uma palavra pesada, mas é necessária para que nós, se caso estejamos dormindo, ou aquele que esteja dormindo, acorde nesta manhã. Acorda, povo de Deus. Tiago 4:4. Olha o que ele vai falar. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, irmão, tudo aquilo que está no mundo, se a gente for amigo, nós somos o quê? Inimigos de Deus. E Tiago usa uma expressão muito forte. Adúlteros e adúlteras. O que é isso? Você está se prostituindo, está se adulterando com o mundo. Não, né? É algo espiritual, entende? É algo que você está trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo. E você se apega àquilo. Ah, hoje eu não vou no culto porque eu não posso perder o último capítulo da novela. Isso é coisa do mundo, né? Ah, hoje eu não vou porque eu tô vendo o BBB. Só idiota vê aquilo, né? Só imbecil vê aquilo. Mas tem gente que vê. E essas coisas vão te desviando do que é sagrado e santo, que são as coisas de Deus. Né? O cara ele não gasta meia hora ou uma hora lendo a Bíblia, mas ele fica 2, 3 horas no Facebook, no Instagram, lá, igual um alienado. Não tá vendo nada e o dedo tá passando. Meu Deus do céu, irmão. Entende? Então, essas coisas que desviam a nossa atenção de Deus é que Tiago chama adúlteros e adúlteras. Vocês são amigos do mundo. Vocês são inimigos de Deus. Vocês não são crentes não, irmão. Né? É o Tiago alertando a gente, eu jamais quero ser chamado de adúltero. Eu creio que vocês também. Jamais. Que o nosso status diante de Deus seja como filho amado, não como inimigo. Nós já fomos um dia inimigo de Deus, amamos mais o mundo do que a Deus. Só que Deus trocou essa nossa posição, mas a gente tem que perseverar, a gente tem que se santificar todos os dias, né? Todos os dias. E aí ele vai falar, nem ainda, né? Se nomeie entre vós como convém aos santos, né? Nem ainda esteja esse nomeie, é que você fale disso, né, irmão? É que você venha a se agradar com essas coisas. O que Paulo está dizendo, irmão, é que essas coisas, além de não poderem ser praticadas, porque é pecado, e no falar também, no pensar também. Isso aqui tudo e mais as outras coisas ou coisas semelhantes, não se nomeiem no meio de vocês. Pode ser que alguém passe aqui e a gente esteja falando alguma gracinha, né? Desejada, e alguém fala, aquela igreja lá, eles vivem com as piadinhas estranhas. Os caras são estranhos, são picantes, né? São sem vergonhas. Eu tenho visto muita gente que se diz cristã e anda sensual. Você é cristã? Não, você é sem vergonhice, irmão.
Você se envergonha isso. É isso que ele está falando aqui, ó. Não se nomeie isso no meio de vocês. Essa sensualidade, esse falar, né? Falar com gírias, que são mais coisas mais que não prestam do que prestam, se é que tem gíria que presta, né? Então, exemplo, pode acontecer que no momento que a gente esteja numa rodinha de crente, né? E alguém fale uma piadinha obscena e todo mundo ri. KKKKK. Tá rindo de quê, imbecil? Tá rindo de quê? Do pecado? O pecado é para chorar, né? Assuntos no meio da gente que não deveriam estar e mesmo assim provoca risadas. Isso é pecado, irmão, né? Se alguém perto de você falar alguma gracinha, você fica sério. Ó, cara, né? Cara de tigre, fogo no olho, né? Cara séria, né? Pra pessoa ver que você não gostou. Sai de perto. Isso aí, ou sai de perto dela, entende? Não, você não pode estar no meio. Esteve no meio, sorriu, lascou, filho, lascou. Então, Paulo diz que essas coisas não devem estar na nossa conversação, no nosso meio, nem mesmo no nosso pensamento. Irmão, nós devemos repudiar e repreender com toda a força essa ação maligna. O diabo, às vezes, irmão, ou sempre, ele vem, ó, vai jogando, vai jogando. Se você não tiver com o escudo da fé, uma hora vai pegar, e já era, filho, e já era, né? Então, essa parte a gente tem que, ó, repreender. Não estou falando que a gente está livre disso, não. Pelo contrário, nós somos atacados diariamente. É só abrir o celular. Tu toma até um susto. Passar pela rua, tu vê, nossa, que isso? Tu vê cada coisa, tu fica, sabe? Então, isso tem o quê? Ó, Senhor, isso não, pela nossa força a gente vai cair. A ajuda tem que vir de quem? Do Espírito Santo de Deus. Peça a Deus que seu Espírito nos fortaleça, para que a gente resista às obras do diabo. Resista a esses ataques, resista às tentações, não é isso que a oração manda, né? Tirar as tentações de nós, para que a gente resistamos a esta tentação, porque eles tentam de dia e de noite, 24 horas por dia. Os demônios não dormem, entende? Então, porque, irmãos, aos santos eleitos, filhos de Deus, isso não convém. Irmãos, isso é nojento, isso é repugnante, a gente aceitar esse tipo de pecado, né? Não há compartilhamento com Deus isso, né? Deus odeia o pecado. Nós temos um exemplo que eu ia falar mais cedo, eu falei com vocês, em 1 Coríntios 5, verso 1, nós temos um exemplo que a igreja estava tolerando. O irmão, aquela igreja ali, a congregação batista, é intolerante. É intolerante, eles não... Tá bom, vamos lá. 1 Coríntios 5, nós não toleramos o quê? O pecado, né? 5:1, olha o que ele vai falar. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Quem são os gentios? Eram os ímpios da época, né? Porque como é haver quem possua a mulher de seu pai. Olha o que tinha no meio deles e eles toleravam. Entende, irmão? Irmão, presta atenção. Se você abrir um espaçozinho, daqui a pouco o troço está assim, ó. Vai enlarguecendo. Entende? É igual elástico quando é muito usado. Quando ele é novo, ele é, né, justo.
quando ele começa a ficar molenga, e começa a ficar molenga e ele não faz mais a sua função. Qual é a função do elástico? É apertar, ajustar para que não caia algo que você está apertando ali. Conforme você vai deixando, você não faz uma manutenção ou troca por um novo, aquilo que ele está apertando vai cair. Usa um short frouxo para você ver que as suas vergonhas não vão ficar do lado de fora. Isso é pecado. Esse é o pecado. Quando você não ajusta para que ele não entre, suas vergonhas vão aparecer, irmão. Isso é terrível. Foi o que aconteceu aqui. Paulo está falando, nem no meio dos ímpios isso se nomeia. De estar o filho do pai saindo com a mulher que acho que deveria ser a madrasta dele, saindo com a mulher do pai. Que é isso, irmão? É uma bagunça. Entende? E eles estavam tolerando isso. Não, tá tudo certo. Ele é nosso irmão, né? Não. Aí Paulo fala que vai jogar ele, seja esse e tal, entregue a Satanás. Entende? Essas práticas, irmãos, ela deve ser repreendida pela igreja quando é vista, né? Quando é notada. A tal ponto que se o cara não se arrepender, ele seja o quê? Excluído. É aquele que a gente estava falando, que nem orar, ele simplesmente não aceitou a exortação, ele continua na prática, continua na fornicação, continua na prostituição. Por esse, né? Mas devemos excluí-lo do nosso meio. Dito isto, voltemos lá, vamos andar aqui agora no verso 4, verso 4, né? Nem torpezas, nem tolices, ele continua a lista, nem zombarias, que não convém também, né? Que não convém, mas antes ações de graça. O apóstolo nesta hora, irmãos, nos exorta acerca das conversas. Agora ele vai falar no falar do crente, né? Do que sai da nossa boca, né? Torpezas, tolices, zombarias, isso sai da nossa língua. Essas coisas não podem estar no nosso falar. Por quê? Porque nós somos quê? Filhos de Deus. Nós devemos ser imitadores do seu Filho. Jesus Cristo falava besteira? Jesus Cristo vivia em rodinhas com piadas picantes? Vivia em fofocas na casa dos outros, fofocando, falando mal de um irmão? João, Pedro não vale nada. Já pensou Jesus Cristo falar isso? Nossa, se nós somos imitadores dele, nossa língua deve o quê? Travar, né? Então, essas coisas não podem estar em nosso meio. É inadequado para crente essa fala, irmão. Percebam que a conduta e a conversa estão interligadas, elas estão intimamente ligadas. A conduta, o que você fala é geralmente a sua conduta, né? O que você pratica, isso, a prática, né? O que você fala, e elas estão ligadas, né? O corpo deve ser freado. Tiago vai falar isso, eu vou chegar lá já. No capítulo 3 de Tiago, vamos lá. Capítulo 3 de Tiago. Tiago vai falar sobre um mal que nós temos, que está dentro da nossa boca, que é a língua. Tiago 3, que é a língua, né? Ele vai falar aí do verso 1 ao verso 12, ele vai tratar acerca da nossa língua, ou seja, da nossa fala, o tanto mal que essa língua causa se ela não for freada, se a gente não colocar limites nela, né? A nossa fala pode refrear o corpo, ou seja, a nossa conduta no falar. Veja o verso 2 e 3 aí, de Tiago 3.
verso 2 e 3, ele vai dizer, ó, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavra, o que é tropeçar em palavra? E não falar besteira, né, irmão? Né? Desculpe, é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Então, se você não profere palavras que te façam tropeçar, o seu corpo, ele é o quê? Freado. Ele é freado. Olha o verso 3. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Olha a comparação. Se o cavalo que tem freio na boca, nós conseguimos controlá-lo, por que nós não? Por que se a gente travar a nossa língua, a gente não pode controlar o corpo? Sim, devemos. É isso que ele está falando. Essas coisas que você tropeça, ela vai fazer mal ao corpo, né? Vai fazer mal ao corpo, refrear todo o corpo. Às vezes, irmãos, uma palavra que você diz pode causar uma contenda enorme, irmão. Uma palavra mal dita, ela pode causar um mal-estar enorme. Lembrado do nosso presidente, que ele falou do povo de Israel, causou um mal-estar imenso no mundo, a ponto de Israel e outros países repudiá-lo. Ele está proibido de entrar lá. Olha só. Por quê? Falou algo que não devia. Tinha que ter refreado, mas ele não teve essa sabedoria, né? E aí, entendeu o que eu falei? Então, essas coisas a gente tem que refrear para refrear o corpo, para você não ter consequências ruins sobre isso, né? Sobre essas coisas. Aí, e assim Paulo também, né? Assim como Paulo, Tiago também exorta sobre a fala. Vê aí, vamos para o verso 10 e 12 de Tiago 3, 10 a 12, né? Olha o que Tiago vai falar. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Não pode da mesma boca sair bênção e maldição. Ou você abençoa, irmão, ou você amaldiçoa. As duas coisas não dá. Porventura, ele vai falar aqui, ó, 11. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Não, claro que não. Ou sai doce ou sai amarga. Não sai as duas fontes, né? Então, qual é a fonte da nossa língua? O coração. Ele deve ser lapidado todo dia, né? Meus irmãos, ele fala 12, ó, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tão pouco pode uma fonte da água salgada e doce. É impossível. Então, seja o nosso falar abençoador, irmão. Não algo que não edifique, né? Não que você não possa falar algo que você... exemplo, você pode gerar uma crítica. Eu gerei uma crítica agora ao presidente, né? Gerei uma crítica, mas eu não amaldiçoei ele. Só critiquei. Você pensa, você não é nenhum alienado. Então você pensa e você gera pensamentos, gera opiniões, mas que essa opinião venha. Eu critiquei um ato mal dele. Não estou falando mal dele. Foi o ato que ele fez, o falar dele é crítico, e não sou eu. A maioria do mundo aí pensa igual. Obediência é tolice. Exatamente. Entende? Então nós temos o quê? Temos que discernir a nossa fala. O que eu vou falar vai trazer consequência? Qual consequência que vai trazer? Boa ou má? A gente tem que pesar. Se trouxer boa, abre o bocão e fala. Vai trazer consequência má? Fecha o bocão. Fecha a boca. Pensa 10 vezes antes. 1000 vezes. Conte 1000 ao contrário, né?
1999, 1998 e ó, aí tu vai, não posso falar. Não posso falar. Tem coisas que eu penso, eu não falo, irmão. Fala só para Deus. Isso, ou confessa a Deus, Senhor, pequei. Pensei isso. Fala com Deus, para que Ele possa te perdoar. Mas você não tem que falar para o teu irmão, ou para quem quer que seja, né? Não, e pensar também, pastor, e falar, né? Entrega, Senhor, fala o Senhor. Eu não vou falar, quem fala é o Senhor. Sim, cabe a Deus. Quem haja por mim, por mim. Cabe a Deus. Deus é o anjo vingador, não somos nós, entende? E aí essa coisa a gente tem que, né? Se bem que tem uns caras aí que tira a gente do sério, né? Tira a gente do sério. Pois é. Vamos lá. Então ele vai falar aqui, nem torpezas, né? É algo que é desprezível. Torpeza, né? Quer dizer algo que é humilhante, algo que é vergonhoso só no você falar. São pessoas que têm a boca suja, né? Conheço dito crente que a boca do cara, meu irmão, é pior do que a boca de um ímpio. O cara solta um palavrão e tu, ixi, que isso, rapaz? Tu não é crente, não? Né? E ele solta e vai soltando. Exato, não nasceu de novo, né? Piadas de mau gosto, né? Piadas maliciosas, né? No verso 12, vai lá para o verso 12 de Efésios 5, ele vai falar assim, ó, porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe, é o que? É vergonhoso. O que essas pessoas, a gente vai chegar aqui nesse verso. O que essas pessoas fazem no oculto é vergonhoso até não falar. Nossa, imagina o que seja. Meu Deus, né? O que essa pessoa fez, né? É vergonhoso. Então, essa torpeza na sua boca é vergonha, né? É algo que é repugnante. Em outra parte, Paulo escreve assim, irmãos: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância, por vergonhosa ganância. Torpeza é isso, é algo que é vergonhoso. E eles fazem isso, eles não fecham a boca, eles transtornam casas inteiras atrás de fazer essa vergonha. Faladores, enganadores e desordenados. Pessoas que não têm o que fazer, né, irmão? Vai lavar uma roupa, vai capinar um quintal. Homem e mulher, né? Infelizmente. No século XXI que nós estamos vendo, né? E Paulo disse que nós passaríamos dias trabalhosos e parece que nós estamos vivendo esses dias. Já estamos nesses dias. E esses dias, e essas coisas, irmão, não é só a fala, mas na atitude da pessoa. Na atitude, você vê, às vezes o cara se descrente, aí se veste, né? Todo tampado, mas quando você vai ver a vida do cabra, é torpeza purinha, vergonhoso. Nós tínhamos uma conhecida assim, né? É vergonhoso. É vergonhoso, vai falar, eu sou crente. Tu é crente aonde, irmão? Você é crente aonde? Com essa vida que você leva, da forma que você anda, né? Isso é torpeza. Pois é, admoestar essa pessoa para ver se ela acorda. Aí usa o texto de Tiago, adúlteros e adúlteras. Pronto, você agora é legalista. Vai te chamar de tudo quanto é nome, né? Quem é você para me julgar, né? É assim que eles falam. Da mesma forma que você julga, você será julgado. Pelo amor de Deus, para de falar de texto fora do contexto. Pelo amor de Deus, eu não estou te julgando, eu estou te admoestando, estou te exortando, porque você está no erro. Avisando e aconselhando. Avisando, exatamente. Um texto que vai nos ensinar muito sobre isso, vamos lá em Colossenses. Colossenses 3, verso 8. A gente vai, se Deus permitir,
expor essa carta também, alguma hora. Só acabar o livro de Efésios que a gente vai entrar nessa carta. Colossenses 3:8. Perdão. 3:8. Mas agora despojai-vos também de tudo. 2 pontos, ó. Aí vem a lista. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e de quê? Das palavras torpes da vossa boca. Das palavras vergonhosas da sua boca. Irmão, não há vergonha maior, que susto, não há vergonha maior para um cristão sair palavra torpe da boca dele. É como se as vergonhas dele estivessem de fora. Entende? Como se ele estivesse nu. E as pessoas vendo aquela indecência nele. Não é assim, é assustador. É assustador. Você olha, parece que o cara ele está vivendo como um ímpio. Eu vejo fotos no Facebook e tal, enfim, nos status. O crente tirando a selfie com um monte de ímpio junto com ele. Minha rapaziada. Aí tu, rapaziada de quê, irmão? Pode ser companheiro de trabalho, legal, né? Pode ser. Mas você, presta atenção. Aquilo que você compartilha fala muito de você. Aquilo que você dá o like fala muito de você. Se você ficar dando like para essas coisas que são do mundo, fala muito de você. Preste atenção nisso. Preste atenção no que você vê e no que agrada os seus olhos. A palavra diz que os nossos olhos são a candeia da alma. Entendem isso? Então, primeira coisa que nós temos que observar o que nós estamos vendo e no que a gente está dando likezinho. Dá um joinha aí, compartilha, não é assim que eles falam? Tem que ver o que você está vendo, o que você está dando like e o que você está compartilhando. Muitas das coisas que você compartilha e dá like diz muito sobre o seu caráter. Diz muito. Ou seja, irmão, o que Tiago está falando de Paulo? Está falando assim, refreia a sua língua, cabra. Oxente, refreia a sua língua para que não saia da nossa boca palavras torpes, palavras imundas, palavras indecentes, palavras que são vergonhosas e desprezíveis aos olhos de Deus. Tinha uma irmãzinha da igreja que a gente frequentou, ela falava que um palavrão para Deus é como o cheiro de peixe podre. É fedorento demais, é uma carniça, né? Então, que as nossas palavras venham a edificar ao irmão, à igreja, não ao contrário. Não ao contrário, né? Não ao contrário. E ele continua, né? Nem tolices. O que é tolices, irmão? Tolice é um tipo de conversa tola. É o cara que parece que não tem o que fazer, aí fica falando coisas tolas. Irmão, é falta do que falar? Fica quieto. Ele puxa um assunto, né, que não tem nada a ver. Parece que está incomodado com o silêncio, né? Aí ele, deixa eu puxar um assunto aqui. Aí era melhor ficar calado. É isso, amém, né? Não, aí puxa um assunto, vai falar uma besteira, irmão. Isso é o que? Tolice, isso não edifica, né? Isso é assunto que é inapropriado aos filhos de Deus. Conversas fúteis que podem até fazer com que estão fracos na fé venham a se desviar. Isso aí, venham a se desviar. Por quê? Porque ouviu besteira do cara. Tipo, irmão, eu estava vendo um filme assim, aí começa a falar do filme. O filme é totalmente mundano. Aí, nossa, aquela cena tal, eu não te perguntei nada, cara. Vamos orar? Né? Igual nós fomos, tem muitos anos, nós fomos numa casa de um casal, aí no final
eu pedi para o dono da casa orar, ele falou que não estava preparado. E se dizendo crente. Pedi porque ele era o dono da casa, né? A gente tem que respeitar. Não estou preparado não. Ora você. Mas falou um monte de bobagem na hora. E aí, entende? Para falar bobagem, o cara está preparado, prontinho, mas para orar, né? Então saia da nossa boca coisas boas, irmão, coisas que valem a pena, coisas que edificam, coisas que realmente importem ao Evangelho, né? Ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E tem a zombaria, que ele vai falar aqui, com base nesse contexto, o mais provável é que tenha a ver com um tipo de brincadeira que foi longe demais. Eita! É esse tipo que você... um tipo de pilha que não para, que vai longe demais, a pessoa que está sendo zombada se ofende. Não devemos fazer isso, não devemos. Não devemos fazer isso, porque isso ofende, isso humilha a pessoa. Nós participávamos de uma igreja, tinha um pastor assim, as brincadeiras bobas, cara, as brincadeiras sem graça, mas era toda hora, troço chato. Tu ia falar alguma coisa com ele, já ficava com um pé atrás que ele vinha com a brincadeira. Troço chato, ficava até... Eu fazia assim, toda vez que eu ia falar com ele, alguma coisa, ele vinha com a brincadeira, eu fazia assim, ó, pra ele. Meu Deus. Sabe, às vezes uma coisa séria que tu queria falar com ele, vinha com as brincadeiras bobas. As brincadeiras, é isso, é troço que vai além, que você te deixa envergonhado, né? Te deixa envergonhado. Para que isso? Às vezes tinha uma pessoa lá que tinha um defeito e ele zombava dessa pessoa na frente de todo mundo, ela na frente de todo mundo. O cara tinha problema mental, mas estava lá, gostava dele. Eu acho que era o único crente lá, era ele, esse rapaz. Esse também um pastor atiradeiro. Ele ficava tirando pedra em todo mundo. Pois é. Aí quer dizer, aí o cara, eles zombando do cara, e o pessoal rindo, eu falava para ela, pô, que isso, não faz isso não, sai de lá, enfim. Ele está lá ainda. Então é isso, é tipo de zombaria que não se deve fazer. Aliás, não se deve zombar de ninguém. De ninguém. Não se deve zombar de ninguém, né? Os crentes, irmãos, devem edificar, não destruir. Certo? Piadas sujas, brincadeiras de mau gosto e toda prática que venha a zombar de uma pessoa não deve estar no nosso meio. Não deve estar no nosso meio. Os santos, os verdadeiros santos, não ficam com esses tipos de coisas, essas práticas. Não devemos brincar com os outros. Agora, podemos brincar uns com os outros? Claro, devemos, mas com respeito. Sadia, com respeito, né? Como o Sérgio hoje brincou contigo. Ô irmão, toma um choque, né? É a brincadeira sadia, né? É porque ele gosta de você, senão ele não brincava, né? Mas agora falar de um defeito seu ficar... Não, aí não. Aí tem que ser, ó, puxão de orelha. Puxa a orelha, ô irmão, você foi longe demais, tá? Para aí, né? Então, irmão, da mesma semelhança da ira, né, que no verso 26 do capítulo 4 vai falar irai-vos e não pequeis, a mesma coisa nós devemos fazer com o humor, com a brincadeira. Brinque, mas não zombe. Brinque, mas não peque nessa brincadeira, né? Brincai, mas não pequeis, né? Porque se você parte para a zombaria, para envergonhar, para humilhar uma pessoa, você está pecando. Você está pecando. Então, irmãos, o que Paulo descreveu aqui nesses versos, a conduta, a fala inadequada, a fala indecente, vergonhosa, desprezível, são inapropriadas ao povo de Deus, irmão. A conduta e o falar vulgar que o mundo nos mostra são inadequados para os crentes, irmãos.
boa parte do linguajar e da conduta dos ímpios é inadequado para os crentes. O que o mundo às vezes mostra, né? O que o mundo às vezes às vezes até atrai, é inadequado. Tiago fala o quê? Que é o quê? Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Irmãos, eu já fui inimigo de Deus. Eu não quero ser inimigo de Deus, nunca mais na minha vida. Pelo contrário, eu fui agora tido, né? Por causa do sangue de Cristo, por causa de Cristo, nós somos tidos como filhos de Deus, não mais inimigos. Somos amados do Senhor. Olha só. E a gente vai ficar com essas práticas? Deus vai falar assim, ué, não, não, aí não, aí não, aí não. Então, faça tudo, né, que ele vai falar aqui, mas antes com ações de graça. O que é ação de graça? É com agradecimento, irmão, né? Tudo deve nos levar a louvar a Deus. Uma brincadeira de mau gosto louva a Deus? Uma palavra indecente louva a Deus? Uma roupa sensual louva a Deus? Um pensamento impuro louva a Deus? Uma prática indecente louva a Deus? Lógico que não. O que louva a Deus? As boas maneiras, as boas obras, aquilo que edifica ao seu irmão, isso louva, isso é ação de graças. Faça isso com ação de graça. Porque agradecido porque Deus te transformou. Deus nos tirou do estado de carniça para nos colocar do estado de justificados, limpos. E nós fomos limpos, irmão, com água pura. Nós fomos limpos pelo sangue do Cordeiro, que nos remiu e nos redimiu e nos lavou de todo o pecado. Então, se nós continuamos com essa prática, nada disso foi feito em nós. Infelizmente, não nascemos de novo. Mas, se nós cremos que nascemos de novo, então essas práticas têm que sair fora. E a gente tem que fazer o quê? Tudo com ação de graça, louvando a Deus, com os nossos atos, com as nossas falas. Isso glorifica a Deus. Ó, ali mora o irmão Edson, ele é crente. Por quê? Ele louva a Deus com os seus atos, com as suas falas, com os seus pensamentos. Ali mora um homem de Deus. Olha que lindo, né? Pior que fala, nossa, ali mora um pervertido, prostituto, né? E não é isso, né? Então, como poderemos louvar a Deus com nossas falas, né? Sendo elas boas, com as nossas atitudes, sendo elas boas. A nossa conduta hoje deve glorificar a Deus, não ao contrário. Você pode estar... Quantos e quantos a gente vê que envergonham o Evangelho? Nossa, é sem medida, né? Então, será, irmão, que a nossa fala hoje está edificando a igreja do Senhor? Será que a nossa conduta hoje edifica a algum irmão? Nós podemos ser exemplo para outro irmão? Da nossa conduta, da nossa fala, né? Ou será que estamos a destruir a igreja de Deus? Pensemos nisso, né? Mas que a nossa conduta seja a melhor possível. A nossa fala seja o edificar a vida do irmão, a vida da igreja. Devemos, irmão, pesar bem o que vamos fazer e falar. É aquilo que eu falei antes. Pensa 1000 vezes antes de falar alguma coisa, para que não ofenda a outra pessoa, ou que isso venha a envergonhar o Evangelho, né? Devemos de nos abster, irmão, das práticas mundanas, imundas e pervertidas que há neste mundo, irmãos. Pode sair da mesma boca bênção e maldição? Lógico que não. A nossa fala deve ser usada para edificar o corpo. Refreemos, meus irmãos, a nossa língua, como Tiago nos orienta, para que o corpo também seja refreado, para que o corpo não saia do nosso corpo coisa que não presta, algum ato que possa envergonhar o Evangelho de Deus, que possa envergonhar o cristianismo, e muitas pessoas têm se feito assim.
a conduta, a nossa conduta e a nossa fala, elas andam juntas, elas não se separam. Aquilo que você fala é aquilo que você faz, e aquilo que você faz é aquilo que você já falou. Entende? Então, quando você refreia a sua língua, quando você refreia o seu pensamento, naturalmente a consequência disso é o seu corpo ser dominado, né? Dominado pelo Espírito de Deus. Essa é a nossa conduta. Andai em espírito, andai conforme o Espírito de Deus, para que nós possamos testemunhar, ser testemunha honrada de Deus nesta terra. Nós somos sal e luz dessa terra, não somos trevas, não somos trevas. Aonde nós formos, nós devemos ser luz, para que as pessoas vejam, ó, ali vai uma mulher, ali vai um homem de Deus. Eu não sou igual a eles, mas eu respeito eles porque eles são de Deus. Eu creio que eles são de Deus, porque a conduta e a fala deles mostram isso. Que assim a gente possa ter essa palavra em nosso coração, meus irmãos, nesta manhã, e possamos praticar aquilo que ouvimos aqui neste dia. Deus abençoe.